Graça e paz a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Nós estamos hoje em estúdio. Quero aproveitar esse momento para pedir até desculpa para todos que estão nos vendo, porque a princípio nós iríamos fazer dentro do templo, com parte do nosso grupo de louvor também, parte da dos nossos ministérios de coreografia, mas devido a um problema com a internet, nós estamos em estúdio. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o Ricardo que está fazendo essas transmissões. Glória a Deus. Queridos, nós temos encorajado nesses dias, ou pelo menos tentado encorajar, os membros da Igreja de Cristo aqui do Jardim Presidente em Goiânia. Nós temos levado eles a crerem que nós não somos profeta do caos, nós não somos profeta da desgraça, nós somos profeta das boas novas. Então, nós não estamos aqui para falar de epidemia, nem de endemias. Nós estamos aqui para falar do Senhor Jesus, aquele que nos alcançou, que nos chamou para a obra dele, pasto do pastoreio dele. Nós estamos aqui para falar do Cristo de Deus, aquilo que Cristo faz na nossa vida, nos dias de glória, nos dias de luta, nos momentos de monte, nos momentos de vale. Nós temos um Cristo que ele é Filho de Deus e ele não muda de acordo com as circunstâncias aqui da terra. Ele não muda. Então ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Eu estava pensando agorinha, estava no quarto de oração, orando para que Deus pudesse responder o clamor de todo o povo de Deus que está fazendo nesses dias. E eu estava pensando a respeito qual seria a grande preocupação nossa, minha, sua, de todo o povo brasileiro. Qual seria a grande preocupação nesse período que nós estamos de quarentena? E às vezes até nós brincamos nos grupos, né, de WhatsApp, e nós falamos que a nossa grande preocupação nesses dias de confinamento é porque nós estamos comendo muito e ficando parado. Fazemos piada a respeito disso, né? Mas a grande preocupação do povo de Deus, a grande preocupação dos brasileiros, das pessoas do planeta nesses dias, eu penso que é como ter a restituição do tempo perdido, das oportunidades perdidas, do dinheiro perdido no sentido de que muitos não trabalharam, quase todos não produziram. Então eu penso que a grande preocupação desse momento é em relação a tudo que nós estamos, entre aspas, perdendo. Claro que o confinamento também está acrescentando muitas coisas na nossa vida. Nós estamos fortalecendo a questão dos laços familiares. Estamos, de uma forma ou de outra, aproveitando também para descansar um pouco. Mas certo é que a nossa mente, ela não tem descansado nesses dias. E a grande preocupação do momento é como nós iremos recuperar o que está sendo perdido. E pensando nisso, eu trago uma reflexão bíblica para todos que estão conosco nessa noite. E a nossa reflexão, ela tem um tema muito bacana, um tema muito oportuno. E esse tema que eu quero discorrer com vocês é sobre o milagre da restituição. É muito forte isso, queridos. Nós temos um Deus que restitui na nossa saúde,
Ele restitui na nossa vida financeira, Ele restitui nos nossos relacionamentos. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que acrescenta dia após dia na nossa vida e Ele supre as nossas necessidades. Então, se você está nesse momento preocupado com as coisas que você está perdendo, eu te dou 2 conselhos. O primeiro, aproveita esses dias e creia que esses dias não está sendo apenas de perda. Deus está acrescentando muito na sua vida familiar. Deus está te dando um tempo para você que gostava muito de trabalho. Deus está puxando de uma certa forma também o nosso freio de mão para que nós possamos desfrutar de uma série de coisas que Ele tem quando nós paramos e quando nós ficamos reclusos. Deus acrescenta muitas coisas que talvez você não está percebendo agora, mas está te fortalecendo. Coisas que Deus está acrescentando, que está te fazendo um ser humano melhor, um pai de família melhor, uma mãe de família melhor, um filho melhor. Então, creia nisso. Mas se você descobrir que nesse período você perdeu coisas, isso não é errado você chegar a essa conclusão. Se você tiver perdas profissionais, financeiras, talvez você é um empresário, está com a sua empresa parada, seus funcionários estão parados. Se você está perdendo alguma coisa, você deve ficar com essa palavra que será ministrada aqui nessa noite. Eu quero ler com vocês agora, nesse momento, um texto que eu quero até fazer uma brincadeira aqui no meio dos pastores, e se tiver algum pastor me ouvindo, ele sabe muito bem do que eu estou falando. No meio teológico, onde nós também convivemos, quando nós abrimos esse texto no altar das nossas igrejas, ou quando nós estamos conversando sobre Bíblia, e nós começamos a citar Marcos capítulo 10, a história de Bartimeu, no meio dos pastores há uma brincadeira onde eles falam que todas as vezes que alguém vai ministrar essa palavra, é porque não teve tempo de preparar. Mas hoje isso aqui não prevalece. Nós escolhemos esse texto, oramos sobre esse texto, nós vamos falar um pouquinho de Bartimeu, vai ser uma bênção para você, está sendo uma bênção para mim, que trabalhei um pouco dessa palavra na parte da tarde. Então foi uma palavra que Deus nos deu para esse momento, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Eu estou aqui com minha Bíblia aberta e nesse momento eu quero compartilhar alguns versículos com você. Palavra do Senhor em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46 até o 52. É uma leitura breve. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu torne a ver. O cego respondeu: Mestre,
que eu torne a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Queridos, baseado nesse texto, nós vamos conversar sobre o milagre da restituição. Restituição significa devolução, ato de devolver ou recuperar o que havia sido perdido, retornar algo à sua situação original. É sobre isso que nós vamos orar daqui a pouco. Para receber a restituição, gente, eu preciso de algo, eu tenho que observar algo, eu preciso aprender algo. Para receber a restituição, a primeira coisa que eu preciso ser desobediente àquilo que a multidão está ministrando na minha vida. Eu fico pensando que você que tem gastado o seu tempo esses dias a ouvir o que as pessoas estão falando sobre a atual situação do país. Se você começar a dar ouvido a tudo que está sendo falado, você não vai ter paz nesses dias. O primeiro ponto para receber a restituição, a primeira coisa que Bartimeu, que já era cego, a primeira coisa que ele faz aqui na história que nós estamos estudando hoje, é que ele começa a desobedecer às vozes externas. Eu não estou mandando você, presta atenção nisso. Eu não estou pedindo para você ser desobediente às autoridades, não é nada disso. Eu estou dizendo que o primeiro ponto para eu e você receber a bênção da restituição é se tornar surdo aos ensinamentos da multidão. Obedecer às nossas autoridades, nós temos sim. Obedecer às autoridades também de saúde, nós precisamos sim. Mas nós precisamos nesses dias, para receber a restituição, nós precisamos desobedecer às multidões. As multidões, gente, falava para Bartimeu assim, ó, cala a boca, para de clamar, para de gritar. Bartimeu, que já era cego, ele se torna, por assim dizer, um surdo. Agora ele não é só mais um cego. Ele, por opção, ele se torna um surdo. As pessoas dizendo para, e ele continuava a clamar. O nosso clamor nesses dias vai fazer toda a diferença para a nossa nação. O nosso clamor nesses dias irá fazer toda a diferença para a nossa família. Eu quero falar para você com muito amor e carinho. Clama, aproveita esse tempo que você está tendo. Levanta clamor ao Deus da Bíblia. Levanta um clamor ao Deus eterno, ao Deus que vai curar a nossa nação. Mas para isso você tem que ficar um pouco surdo, porque senão você vai começar a obedecer às vozes externas. Eu aprendo com Bartimeu, gente, que ele não dava ouvidos à multidão. Ele continuava a clamar, a fazer um clamor à pessoa bendita do Senhor Jesus que estava passando. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos aprender, gente, para que a restituição chegue na nossa vida. Outra coisa, gente, que eu quero comentar com vocês é que as perdas que nós estamos sofrendo, muitas vezes, ela nos leva a perder a visão. Esse jovem, ele perdeu algumas coisas, certamente, na vida. A Bíblia diz que Bartimeu, ele não estava andando pelo caminho. Ele era um homem que já estava estacionado. Ele era um homem que já fazia do barranco o lugar aonde ele encostava pela manhã. Então, muitas vezes, nós temos deixado as nossas perdas fazer com que nós paramos. Paramos de que forma? Paramos de sonhar, paramos de clamar, paramos
de ter a nossa vida com o Senhor. Muitas vezes, por conta disso que está acontecendo agora, ou de outras coisas que já te aconteceu, você está estacionado. Deus não te chamou para ficar estacionado. Deus, ele é dinâmico. O nosso Deus não é estático. Ele quer ver as pessoas o seguindo, movimentando. É isso que ele tem para nós. As perdas muitas vezes estacionam as pessoas. Bartimeu já estava parado à beira do caminho. As perdas também nos fazem perder a visão. O cego, na maioria das vezes, ele está condenado a uma vida de dependência dos outros e uma vida sem projetos, sempre esperando por ajuda. A ajuda que você está esperando, ela vem do alto, como diz o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu abro um parênteses aqui em Marcos 10, para falar para você que esse Salmo 121, ele traz a expressão maior de quem é Deus para nós. O nosso Deus é quem fez os céus e a terra. Na minha humilde ignorância aqui, eu penso que as duas coisas grandes que existem, grandes, é o céu, e nisso eu estou certo. O céu é grande, mas talvez eu esteja errado em afirmar que a terra seja a segunda coisa grande. Mas a expressão do meu Deus nesse Salmo 21, a maneira que o salmista tem para expressar o tamanho do nosso Deus, é quando ele fala assim, ó, o socorro vem do Deus que fez os céus e a terra, fez as duas coisas grandes no meu entendimento. Então esse é o nosso Deus. Eu quero voltar para a história de Bartimeu, queridos. 3 palavras, talvez frases, que define a vida de Bartimeu antes de encontrar com Jesus. Antes do encontro dele, antes dele clamar, a Bíblia diz que ele, 3 coisas definia a vida desse homem. Olha para vocês verem. O que é que definia ele? Ele era cego, mendigo e estava sentado à beira do caminho. Se alguém falasse assim, descreve o Bartimeu para mim. Se alguém chegasse naquela época, se Jesus pedisse para alguém da multidão, descreve para mim esse Bartimeu que está gritando. Quem é esse Bartimeu? Fala para mim quais são as características dele. As pessoas iam falar assim, Jesus, ele é um cego, ele é um mendigo que vive assentado à beira do caminho. Era essa as características desse homem. Eu não sei como você se encontra nesses dias, como as pessoas te conhecem nesses dias. Eu não sei de que forma você está ficando conhecido na sua rua, no seu trabalho, mas de uma coisa eu sei: quando você clamar e o Mestre, o Cristo de Deus, parar diante de você, mandar conduzir você até Ele, outras frases irão definir você. Depois do encontro de Bartimeu com Jesus, ele recebe 3 palavras ou 3 pequenas frases que, a partir daquele momento, definiu a vida dele. Olha para você ver. Quem foi buscar ele disse assim: levanta-te, tem bom ânimo, o Mestre te chama. Para aquele que era conhecido como cego, mendigo e assentado à beira do caminho, agora ele recebe 3 convites. Levanta-te, tem bom ânimo, o Mestre te chama. Jesus é o divisor de águas na nossa vida. Antes de Jesus, antes de encontrarmos com Ele, antes de clamar e depois do nosso clamor. A nossa vida, após um clamor, quando nós temos a atenção do Senhor Jesus para nós, a nossa vida muda. Jesus sempre foi o divisor de água do mundo. Jesus sempre foi o divisor de água da história. E Ele continua querendo ser exatamente isso. Nós precisamos ficar conhecidos antes de parar Jesus para o nosso problema e depois que nós paramos. Nós temos que ter essa diferença sobre a nossa vida. Mas sabe qual é o problema, gente?
Muitas vezes a nossa murmuração tem sido mais alta do que o nosso clamor. Muitas vezes o nosso medo tem sido mais alto do que o nosso clamor. Muitas vezes as nossas incertezas têm sido maiores, até mais maiores não existe, mas tem sido maior do que o nosso clamor. É isso que está fazendo uma diferença ruim na nossa vida. Por isso que a conta não fecha, porque eu murmuro mais do que clamo, porque eu tenho mais medo do que oro. E aí a conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Mas eu sei que Deus está mudando essa situação na nossa vida. Ainda sobre clamor, quero te falar que existe 2 clamor na Bíblia que sempre me chamou a atenção, sempre ministra na minha vida cristã. Um dos clamor está lá no Velho Testamento, o outro está no Novo Testamento. O do Novo é esse que eu estou falando para você. Mas lá no Velho Testamento conta a história, queridos, de uma pessoa, de um homem, de um cara de Deus, chamado Josué. A Bíblia diz que um dia ele clamou com tanta fé, com tanta determinação. A Bíblia diz que o sol, por causa do clamor dele, o sol parou. Você consegue imaginar a intensidade de um homem e a intensidade do clamor desse homem? Você consegue imaginar que um clamor que chega até os céus pode causar algo na natureza dessa expressão, o sol parar? Meu Deus, que clamor foi esse? Deixa eu te falar uma coisa para você. O clamor de Josué foi um clamor tão intenso que parou a criação. Preste atenção nesse detalhe. Parou o quê? Parou a criação de Deus. Parou o sol. Mas o segundo clamor, nós já estamos falando dele há algum tempo, ele foi tão intenso. O clamor de Bartimeu, gente, ele foi tão intenso que as vozes da multidão, os passos da multidão nas estradas poeirenta de Jericó. O clamor de Bartimeu foi tão intenso que sobressaiu as vozes da multidão e o barulho das pessoas caminhando pelas ruas. Que clamor foi esse? Ele chegou aos ouvidos do Senhor Jesus de uma forma diferenciada. Eu quero que você entenda uma coisa, esse segundo clamor aqui, gente, presta atenção nisso, foi tão intenso que foi capaz de parar o Criador, aleluia. O primeiro parou a criação, o sol, mas o segundo parou o Criador. Meu Deus do céu, Jesus amado, nós precisamos clamar pela restituição daquilo que foi perdido. Eu quero falar para você, olha para dentro de você agora, o que é que foi tirado de você nesses dias ou em outros tempos? O que é que foi tirado da sua família nesses dias ou em outra época? Eu chamo a sua atenção para isso agora. Descubra primeiro aonde está o prejuízo que foi causado na sua vida. Quando você descobrir, começa a clamar na intensidade que Bartimeu estava clamando. Porque se Josué parou a criação, Bartimeu parou o Criador quando ele gritou por socorro. Isso é muito forte. Meu Deus. Se Bartimeu, gente, se Bartimeu não tivesse clamado, nunca mais ele tinha visto a luz do sol novamente. Mas muito pior do que isso, se Bartimeu não tivesse clamado, ele não só tinha visto mais a luz do sol, como ele nunca tinha também conhecido a luz do mundo, o Senhor Jesus. Aleluia, o clamor dele, o clamor de Bartimeu fez ele conhecer
tete a tete, frente a frente, a luz do mundo. Oh, aleluia! Ele não estava perdendo só a luz do sol, não. Ele era um homem que estava impossibilitado de ver a luz do mundo, o Cristo de Deus. Após o milagre dele, a primeira coisa que ele enxergou foi o Cristo de Deus. É essa visão que eu desejo para você. É essa visão que Deus quer dar para você. É essa visão que eu desejo para mim. É essa visão que eu desejo que Deus me dê nessa tarde, quase noite. Quando os meus olhos se abrirem, quando a restituição chegar na minha vida, quando for devolvido tudo aquilo que foi consumido pelos gafanhotos, a primeira visão que eu quero ter é o Cristo de Deus, é a luz do mundo na minha frente. Deus vai te dar essas visões nesses dias. Receba aí do seu sofá, da sua mesa, da sua casa, da sua cama, do seu quarto. Quando Deus começar a restituir e devolver na sua vida, a primeira imagem que estará diante de você é a imagem do Cristo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas encerrando já, partindo para o encerramento, eu não poderia deixar de falar uma coisa muito forte. Olha aqui para você ver. Quem experimentou o milagre, gente, naquele dia lá em Jericó, não foi quem estava na multidão. Quem experimentou a restituição era um homem que estava à beira do caminho. O milagre é para aquele que clama. O milagre é para aquele que grita. O milagre é para aquele que dá birra diante de Deus, dizendo: eu não te deixo, como Jacó falou lá no val de Jaboque. Jesus, ele tem um mensageiro. Vou usar uma linguagem bem antiga aqui. Jesus tem um office boy à sua disposição. E esse office boy, esse mensageiro, ele está no meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão, pegou alguém do meio da multidão e disse: vai lá, busca o Bartimeu que está clamando, busca ele para receber o milagre dele. Jesus vai ter sempre uma pessoa à disposição para ministrar, para nos buscar, para que o nosso milagre aconteça. Talvez é uma pessoa que zombou de você. Talvez é uma pessoa, como diz os nossos queridos irmãos nordestinos, que mangou de você. Talvez é uma pessoa que riu quando você estava perdendo. Talvez é uma pessoa que causou prejuízos para você. Não importa. Jesus, ele olha, escolhe alguém e dá uma ordem para buscar você, para colocar você diante dele, aonde a bênção vai ser ministrada. Jesus sempre vai ter uma pessoa para chegar em você, usado por ele, e falar as 3 palavras ou as 3 pequenas frases que nós estamos precisando ouvir hoje, que é: tem bom ânimo, levanta-te, que o Mestre te chama. Aleluia! Você está recebendo essa palavra nessa noite. E eu fecho dizendo para você que Bartimeu, ele foi uma das pouquíssimas pessoas que Jesus curou, ou que Jesus restituiu, que o nome dele ficou registrado nos evangelhos. Se você for estudar a história do milagre da viúva de Naim, você nunca vai descobrir nem o nome dela, pelo menos aqui na terra. Talvez no céu você vai ter esses mistérios revelados. Mas se você for estudar a história da viúva de Naim, você nunca vai descobrir o nome dela. Nunca você descobrirá o nome do filho dela. Se você for estudar a história da mulher do fluxo de sangue, você nunca saberá o nome daquela mulher. Você não saberá como que ela se chamava. Se você for estudar, preste atenção nisso, a história da filha de Jairo que foi ressuscitada, você também não saberá como era, talvez, o nome daquela menina. Mas se você também for estudar, gente, a história
daquela mulher corcunda, encurvada, e tantas outras histórias de quem recebeu milagre na Bíblia. Você não vai saber o nome, mas quando você abre nos evangelhos e você procura a história de Bartimeu, você vai descobrir o nome do pai dele, o nome dele. Quando alguém é restituído por Jesus, preste atenção nisso. Quando o milagre é de restituição, e é isso que Deus está fazendo na sua vida. O milagre que Deus está te dando agora é de restituição. Nós estamos falando de restituição. Receba restituição. Deus está te dando restituição. Quando Deus trabalha na vida de alguém, dando restituição, o nome dele, o nome de família dele, fica registrado na história do povo de Deus. Quando Deus trabalha para restituir alguém, quando Jesus restitui alguém, essa pessoa se torna conhecido, se torna referencial na sua geração. Assim será comigo nessa noite, assim será com você. O nome da sua família será cravado na história. O seu nome entrará para a história do seu bairro, para a história da sua família, para a história da sua vida profissional, porque o milagre de restituição é tão forte que o Senhor Jesus faz questão que você fica registrado na história profissional, na história da sua família. Receba a restituição de Deus. Seu nome nunca será apagado, nem da história da terra. Seu nome também não será apagado do livro da vida. Você é um vencedor. Você está escrito no livro de Deus. As suas vitórias já estão decretadas. Está começando um tempo de restituição. Amanhã será um grande dia para você, para a sua casa, para a sua família. Tira os olhos das percas agora. Olha para o autor e consumador da nossa fé, o Cristo de Deus. Ele não vai deixar você em prejuízo. Ele não vai deixar a sua empresa fechar. Não importa o tamanho dela. Deus está cuidando de cada detalhe. O Jesus que estava lá em Jericó, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Quando passar esse período, você será a pessoa mais próspera da sua comunidade, da sua igreja, do seu grupo de amigos, do ramo em que você trabalha. Você será destaque, todo mundo conhecerá o seu nome, porque você está entrando na lista agora das pessoas que serão restituídas pelo Eterno, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e por mim nesse momento. Deus querido, Senhor de toda a terra, meu Deus, nós sabemos que os olhos do Senhor estão, meu Deus, estão colocados, meu Deus, sobre as nossas vidas. Meu Deus, isso aqui não é uma história comum. Meu Deus, isso aqui não é um conto de fadas. Isso aqui, meu Deus, não é a história da carochinha. Meu Deus, isso aqui não é uma parábola. Se fosse uma parábola da Bíblia, já tinha, meu Deus, um poder incrível, mas nem uma parábola é. Isso aqui é um fato. Meu Deus, quando o Senhor, meu Deus, estava nas ruas de Jericó, o Senhor resolveu o problema de um homem. Meu Deus, o Senhor resolveu um problema de uma família inteira. O Senhor, meu Deus, ouviu um clamor. Meu Deus, o nosso clamor, meu Deus, tem que ser tão intenso a ponto, meu Deus, de parar o Criador. O Senhor é o Criador da nossa vida. Com o meu clamor, meu Deus, eu quero a sua atenção nessa noite. Olha para mim, olha para nós, meu Deus. Olha para a tua igreja que reúne ali, meu Deus, no Jardim Presidente. Olha, meu Deus, para as pessoas de outras denominações que estão assistindo conosco agora. Meu Deus, olha, Senhor Jesus, para a nossa família. Esse é o nosso clamor. Meu Deus, o clamor de Josué parou a criação, mas o clamor, meu Deus, de Bartimeu parou, meu Deus, o Criador. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos parar as criaturas. Meu Deus, o nosso refrigério, meu Deus, o nosso socorro não vem das criaturas. Meu Deus, a nossa saída, o nosso milagre vem do Criador que fez os céus e a terra. Então olha para nós agora, estamos clamando, traga restituição em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor Deus resplandeça o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus coloque os anjos dele na sua casa. Que o Deus de Israel limpe as estradas por onde você vai trafegar. E que Deus traga restituição em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém.